Dexter é uma série recheada de episódios marcantes, sabendo equilibrar muito bem o drama, o suspense e o mistério. Mas é no final da quarta temporada, meus amigos, que a série atinge o seu ápice, seu auge, todo o seu potencial. The Getaway, ou como muitos conhecem, o 4x12, é um marco, é literalmente o melhor episódio de toda a série e um dos melhores de toda a TV. Exatamente, Ricardo. Esse episódio entrega basicamente tudo que um bom desfecho precisa ter. Tensão, reviravoltas, intensidade e uma cena final que deixa simplesmente todo mundo em choque, que faz o espectador ficar por horas, dias, semanas pensando só naquele final. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai analisar profundamente esse episódio e entender o porquê que o 4x12 é a season finale perfeita de Dexter. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Lançado em 13 de dezembro de 2009 e dirigido por Steve Shield, The Getaway começa justamente da tensão construída no final do episódio anterior, que inclusive tem uma das cenas mais marcantes de toda a série, cara. O famoso Hello, Dexter Morgan. Logo no início do episódio, Dexter e Trinity estão frente a frente em um intenso confronto que se apresenta em um nível silencioso e simbólico. E tudo isso é sustentado pela incrível movimentação de câmera e enquadramento. Os planos fechados, tanto no Dexter quanto no Arthur Mitchell, representa claramente o contraste que esses dois personagens tinham naquele momento. Dexter, desesperado e sem saber o que fazer, via o seu ambiente até mesmo em câmera lenta, e Trinity, calmo e imponente, tinha total domínio da situação. Simplesmente um verdadeiro duelo psicológico. E assim que o Arthur vai embora, a tensão aumenta ainda mais. A música sobe com um ritmo frenético e apreensivo, dando início a basicamente um jogo de gato e rato. A gente acompanha Dexter saindo em disparada com um único objetivo: matar o Trinity. E cara, a gente já tá ligado, é literalmente a season finale, alguma coisa tem que acontecer. A série já nos guia para isso desde o episódio anterior. E bom, quando ele finalmente consegue chegar até o Arthur no estacionamento, o nosso protagonista parece estar com tudo sob controle. Só que aí acontecem duas coisas que mudam de certa forma o rumo da história. A primeira é uma cena em paralela com essa, em que a Deb chega mais perto de descobrir sobre a informante do Harry. E a segunda é que Dexter é preso pela polícia bem no momento que já estava praticamente tudo resolvido. Sim, mano, o Dexter ele até aplica a injeção no Trinity ali, pega o seu dinheiro, mas quando ele tava quase saindo de lá, aparece aquele cara que ele tinha quebrado o retrovisor no começo do episódio, bem no meio do plano de Dexter. E o mais curioso é que nesse momento a gente entra em contato com o Dexter humano demais para um psicopata, porque a gente sabe que ele planeja, né, tudo nos mínimos detalhes, ele é sempre um excelente estrategista, mas aqui, justamente por causa de toda a agitação, de toda a tensão que ele tava passando, ele fica muito estressado com o cara e acaba perdendo o controle. Bom, continuando o episódio, provavelmente temos aqui uma das maiores revelações de toda a série, simplesmente a Deb descobrindo que Dexter era o irmão de Brian Moser. Cara, simplesmente tudo vira de cabeça pra baixo, né, nesse episódio, porque como é season finale, tudo nesse episódio é feito pra gerar tensão. De um lado a gente tem um serial killer que o Dexter tem que matar, do outro a sua irmã podendo descobrir que ele é o assassino de Bay Harbor, sabe? Ele descobre que ele é o irmão do Brian. Tudo aqui é pra gerar intensidade e deixar esse episódio, essa season finale, com mais cara de final, sabe? Tudo pode sair pela culatra a qualquer momento e por isso, por essa tensão que esse episódio é tão bom. E logo em seguida o episódio já volta lá pra cena do Dexter e ele mostra uma expressão de alívio e apreensão ao mesmo tempo, porque ele consegue ser liberado ali da delegacia, né, mas ainda assim fica pensativo sobre a situação do Trinity e decepcionado por ter que se explicar a Rita sobre o acidente, já que é ela que vai buscar ele ali, né. E daí pra frente o episódio escala ainda mais. Rita deixa ele ali perto do estacionamento e uma trilha frenética toma conta da cena enquanto ele vai em direção à van do Arthur. Quando ele chega e vê que ele tinha sumido, até nós espectadores que estamos assistindo a série ficamos angustiados, cara. Depois de descobrir que na verdade Kyle Blutter era Dexter Morgan, especialmente depois dele quase ser morto pelo Dexter, o Trinity deixa tudo isso de lado, essa sua afeição, sua expressão de velhinho inocente, e a gente sabe, mano, que ele não vai deixar barato pro Dexter. Ele não ia somente fugir, porque o Dexter estragou totalmente os seus planos e agora o que ele mais queria era nada mais nada menos do que vingança. Já tinha virado algo pessoal pra ele, sabe? E a cena que ele procura o endereço do Dexter representa
perfeitamente isso. O sorrisinho que ele dá, a psicopatia escancarada na cara dele, mano, que incrível. Acompanhar esse personagem, essa rivalidade entre os dois, essa verdadeira guerra é simplesmente viciante, mano. E logo em seguida, Dex e Rita estão no quarto conversando sobre a lua de mel deles. Ali, ele se mostra verdadeiramente arrependido e culpado pelo pai e marido que ele estava sendo. Sim, durante toda a temporada, a gente percebe que ele não conseguiu equilibrar sua vida familiar com seu trabalho e a sua busca pelo Trinity. Ele se tornou um marido ausente para ela, né? Um pai distante, quase como um fantasma. E a maneira que a Rita reage a isso é muito sincera, muito dolorosa. Ela sempre foi esse refúgio de sutileza e ingenuidade para a vida do Dexter. Ela sempre o amou mais do que tudo naquela vida. Isso com certeza é o que mais parte o coração, porque mesmo diante de tantas falhas, ela ainda continua com Dexter. E se for ver, essa cena tá mais para uma despedida emocional do que uma própria reconciliação, porque sabendo o que vem depois, tudo fica ainda mais trágico. O roteiro, cara, é tão bom que por causa disso ele faz a gente imaginar que não ia acontecer mais nada demais, que não tinha como acontecer alguma coisa de errado. Ele faz a gente pensar que vai ficar tudo bem, sabe? Ainda mais pela cena seguinte, que o Dexter fala que chegou o momento de matar o Trinity, ou seja, a gente pensa que essa vai ser uma season finale tranquila, em que o Dexter vai lá, mata o Trinity, mata o assassino e acabou. Mas a gente sabe o que acontece no final, né? Exatamente, Davi. É nessa parte que o Dexter já continua sua caçada. Por isso, ele vai até a casa do Trinity e procura respostas com a família para saber onde que ele estava, né? Mas como a polícia já tinha pistas sobre o Trinity, de repente, do nada, a própria polícia invade em cheio a casa e o Dexter, até a gente mesmo, fica completamente assustado. Ele é até obrigado a se esconder naquele caixão que o Trinity tinha construído, mas felizmente ele consegue sair de lá sem levantar nenhuma suspeita. E quando ele tá lá fora, olhando para a família do Arthur Mitchell, totalmente desolada, destruída, é impossível não perceber o choque na expressão do Dexter. A série faz a gente entrar na visão dele, como uma metáfora genial entre a família do Arthur e a família dele. Naquela hora, o sentimento de culpa é visivelmente sentido. Mesmo que o Dexter era diferente do Trinity, tendo compaixão pela sua família, no caso, ele sabia que não estava sendo bom o suficiente. E cara, uma hora ou outra, isso seria cobrado. E infelizmente, foi da pior forma possível. Nesse momento, o episódio já tava muito tenso, né? E pra piorar essa situação, a Debbie chega no Dexter e decide contar tudo sobre a sua família, sobre o Brian Moser, sobre a sua mãe. E mesmo que ele já sabia de tudo antes, essa revelação, sabe, esse confronto entre os dois, a Debbie confrontando o Dexter, tudo isso é pra gerar muito mais tensão e deixar o episódio extremamente tenso, cara. Não dava pra fugir, uma hora ou outra alguém ia descobrir aquilo lá, e justamente na season finale, justamente nesse episódio, faz com que tudo fique ainda muito mais intenso, o episódio fique ainda mais grandioso, sabe? E o episódio então avança e o Trinity vai lá pegar o seu Mustang pra fugir dali. E parando pra pensar, depois de reassistir ao episódio, se for ver, ele quase consegue sua vitória, sua escapada triunfal, porque naquela hora ele provavelmente já tinha matado a Rita e agora ia conseguir deixar Dexter e toda a polícia tudo pra trás e ia continuar sua onda de assassinatos por todos os Estados Unidos. Mas já entrando na estrada, com uma música de como missão cumprida e com uma feição de calma e tranquilidade, o carro falha. E aí que a gente vai lembrar que o Dexter o havia sabotado alguns momentos antes. Cara, que da hora, viu? Do nada o Dexter chegando, desmaiando o Trinity e já cortando para aquela clássica cena que o Dexter deixa suas vítimas. Naquele instante, naquele momento, quando a gente assiste pela primeira vez, era vitória pro Dexter, sabe? O episódio faltava menos de 10 minutos, não tinha nada que o Trinity podia fazer, a gente fica até aliviado que tudo, até que enfim, finalmente havia acabado. Pra mim ali o episódio já tava muito bom, tava 9/10, tava perfeita a season finale, e ainda mais aquele diálogo final do Trinity e do Dexter, um diálogo profundo sobre a vida, sobre família, a atuação, principalmente a atuação do ator do Trinity tá de outro mundo, e aí chega a hora do Dexter matar o vilão, matar o Trinity, e a cena em si é genial, a música de fundo suave e melancólica ao mesmo tempo, o Dexter ligando o trenzinho, que um dia simbolizou a inocência, a pureza
sutileza do Arthur, né, da infância dele, e agora girava em círculos como uma ironia de tudo aquilo que foi corrompido, de toda a história do Arthur. Cara, é a morte perfeita pra um vilão perfeito. E de novo, até ali o episódio já tava incrível, essa season finale já tava perfeita, mas aí a gente sabe o que acontece, né? E assim que o Trinity morre, praticamente só faltava 5 minutos para o episódio acabar. E a direção já nos conduz para uma sensação de alívio, né? Como se Dexter tivesse sido o vencedor. A montagem nos mostra alguns flashbacks da família dele tranquilo, finalmente sabendo que a partir de agora ia passar mais tempo com a família. E cara, essa construção no final do episódio é simplesmente perfeita, sabe? A trilha desacelera, o ritmo fica calmo e até a fotografia fica mais leve. É aquele típico respiro de final de temporada, mas é justamente aí que a série entrega o seu golpe mais brutal de todos. Ricardo, chegou um momento. Quando o Dexter chega em casa e ouve a mensagem que a Rita deixou, que ela ia retornar pra casa, mano, a gente já saca. A gente saca que tem alguma coisa de errado. E é nesse momento, no momento que o Dexter liga pra ela e o celular dela tá lá, mostrando que ela não saiu de casa, nesse momento você já sabe, mas você simplesmente não quer acreditar, você não quer aceitar, você não aceita até ver de verdade. E quando foca nos dois celulares e o Dexter ouvindo de fundo o Harry chorando, você só aceita e espera pra ver uma das cenas mais tristes que você já viu na sua vida. Ele abrindo a porta do banheiro, o bebê coberto de sangue, igualzinho como aconteceu com ele na infância, e do lado o corpo da Rita, naquela banheira vermelha de sangue. Isso é simplesmente destruidor. Esse final não dá pra esquecer, sabe? O monólogo do Dexter foi incrível, aquele Connected by Light, sabe? Naquele momento, cara, eu tinha a Rita como a minha personagem favorita, ela era simplesmente uma das melhores personagens da série, uma das principais, o refúgio de sutileza, de ingenuidade. E ela, a partir desse jeito tão brutal, de uma forma tão horrível, chega a ser inacreditável a morte dela. Ali a gente entende que o Trinity tinha conseguido realizar sua vingança. No final, mesmo morrendo, a gente fica com aquele sentimento que o Trinity venceu e nada vai mudar isso, sabe? Ele tirou a Rita do Dexter. É algo tão marcante que a partir daí a série muda totalmente, sabe? É um evento isso. Eu não tenho nem palavras pra expressar, sabe, o quão impactante foi esse episódio. É com certeza o melhor episódio de Dexter e um dos melhores episódios da história da TV. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo e curtem vídeo de Dexter aqui no canal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e também agora com a nova opção do YouTube de hypar o vídeo. Isso mesmo, Ricardo. Mais pra frente, se vocês quiserem, a gente pode trazer mais análise de episódios de Dexter também. É só deixar aí nos comentários, que é uma série que a gente curte demais e a gente vai curtir pra caramba trazer mais vídeos aqui. Mas então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e falou! Falou, galera!